A paz do Senhor, classes juniores. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, a nossa lição de número 7. Isso, você já está com a sua Bíblia, com a sua revista na mão. É importante que você esteja com uma Bíblia, daquelas que tem os versículos escritos, e a sua revista, porque nós vamos ler alguns versículos hoje, tá bom? Então, se você não está com a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo e vai buscar a sua Bíblia lá, tá bom? Ou a Bíblia da mamãe, da vovó. Empreste uma Bíblia aí para você poder acompanhar a história, tá? E para começar a nossa aula, começamos falando com Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigada, papaizinho, por mais esta oportunidade que estamos aqui falando contigo, Senhor. Abençoa esta aula, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, nos ensina cada dia mais a Tua palavra. Te agradecemos em Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Então, juniores, hoje a nossa lição número 7 vai falar de... Olha só aqui. Lição 7. Meu sonho agora é ser livre. Quem é que estava preso que agora queria ser liberto, hein? Quem será o nosso personagem? Vocês conhecem alguém que está preso? Por que as pessoas são presas, hein? Para que serve uma prisão? Alguém sabe responder isso? As pessoas podem ser presas sem ter feito alguma coisa errada? Então, as pessoas são presas porque fazem coisas contra a lei, né? Transgridem a lei. Não obedecem o que a lei manda. A prisão serviria para uma correção, né? Para essas pessoas pensarem, né? Sobre os seus atos. E, normalmente, alguém que não fez nada de errado não é preso. Isso já vimos alguns casos acontecer, mas isso não é o comum, né? Mas já houve casos de alguém que depois foi comprovada a sua inocência, mas acabou sendo preso injustamente, como o nosso personagem, né? Mas antes de falar nele, vamos ler o nosso texto bíblico. Abram na Bíblia de vocês, lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 21. Nós vamos ler alguns versículos desse trecho. E vamos exercitar a memória com o nosso versículo bíblico, olha. Repitam comigo. Uma coisa eu sei. Deus está comigo. Salmos 56, versículo 9, parte B. Então, o nosso personagem da nossa lição de hoje sabia que Deus estava com ele. Vamos lá. O que aconteceu na nossa última lição? Quem se lembra? Nosso personagem é nosso amigo José. Então, José foi preso injustamente, porque ele foi acusado de ter seduzido a mulher de Potifar, e nós vimos que não foi bem isso que aconteceu. A mulher de Potifar armou uma armadilha para José, porque ela estava tentando seduzir José, que ele cedesse aos encantos dela, mas José não queria. José estava fugindo dela, e ela armou para que ele fosse preso por causa disso. Na verdade, ela queria que José cedesse, né, que José aceitasse a proposta dela, mas José não aceitou. E por isso ela armou toda aquela mentira, falando que José tinha tentado agarrar ela. E vocês viram o que aconteceu. Potifar acabou acreditando na mulher dele e não em José. Mas José sabia do que ele havia feito, que ele havia feito certo, que ele havia fugido, que aquilo que aquela mulher queria fazer com ele não era bom perante os olhos de Deus, né? Então, José poderia estar desanimado com aquela situação, mas ele encarou com perseverança, com fé. Da mesma forma que ele estava ali na casa de Potifar e sabia que Deus estava com ele, Deus continuava com ele na prisão. Logo,
José se destacou entre os prisioneiros e, pelo seu bom comportamento, Deus o abençoou ali. O carcereiro gostou tanto de José que colocou como chefe dos outros presos. O carcereiro não precisava se preocupar com nada, porque José cuidava de tudo ali. Vamos ler na Bíblia? Gênesis capítulo 39, versículo 21, 22 e 23. Já estão com a Bíblia na mão? Então, vamos lá, olha aqui. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa de cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, o carcereiro não tinha nenhuma dor de cabeça ali, porque tudo que ele havia deixado na mão de José para José fazer, José estava fazendo da melhor forma. Então, depois de um certo tempo, ocorreu um problema lá com o faraó. O chefe dos copeiros e dos padeiros, sabe o que são os copeiros? São aqueles que servem os copos, né? Olha aqui, minha copo de água. Servia os copos para o rei. E os padeiros eram os padeiros que faziam os pães. Então, houve um problema ali entre eles dois. E Faraó ficou tão furioso com o chefe dos copeiros e com o chefe dos padeiros que mandou os dois para a prisão, na mesma prisão onde José estava. Então, dali em diante, José também passou a cuidar desses dois cidadãos, do chefe dos copeiros e do chefe dos padeiros. Então, passou-se um certo tempo e houve uma noite em que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho e acordaram muito assustados, preocupados, querendo saber o significado daquele sonho. Como era de costume, José de manhã foi ver todos os presos e viu que aqueles dois estavam meio angustiados, né? E perguntou o que estava acontecendo, que havia alguma coisa de errada com eles. Então, José não fazia seu trabalho de qualquer forma, não. José se preocupava em fazer todas as coisas que eram lhe dadas ali na prisão. E viu que aqueles presos, o copeiro e o padeiro, estavam com um semblante estranho. Alguma coisa de errado estava acontecendo com eles. Então, José se preocupava com os presos, por isso perguntou àqueles homens: o que está acontecendo com vocês? Me contem seus sonhos, porque ele conhecia alguém que podia dizer o que aquele sonho significava. E quem era essa pessoa? Quem era? O próprio Deus. E isso era Deus que interpretava os sonhos. Era Deus que dava o dom para José. Não era José da própria cabeça dele que pensava o que aquilo significava, não. Deus que dava esse dom para José. Então, apesar da família de José não ter se importado com os seus sonhos, José se importava com o sonho das outras pessoas, pois sabia como era importante o sonho para a vida deles. Por causa dos sonhos de José, José foi levado para aquele lugar. E agora ele poderia ajudar outras pessoas com seus sonhos. Olha lá, o copeiro ficou tão animado com o que José falou e contou-lhe sobre o seu sonho. Vamos ver como era o sonho do copeiro? Abra lá na Bíblia em Gênesis, capítulo 40, no versículo 9 ao versículo 11. Fala assim: então contou o copeiro morro o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos. A vide que ele fala é uma vide de uvas, como está aí na nossa imagem. E nessa vide havia 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e da sua flor saía, e os seus cachos amadureceriam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Esse foi o sonho do copeiro. Então, o que será que significava esses sonhos? Ali, uma vide, um cacho de uva com 3 cachos bem frondosos e o copeiro servindo o faraó. Alguém consegue identificar o significado desse sonho? Não?
Vamos continuar lendo aqui no versículo 12, que ele fala o significado. Então José lhe disse: essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos, os 3 cachos, são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo na mão de Faraó, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme fazias quando eras seu copeiro. Então, José interpretou o sonho como que em 3 dias aquele copeiro iria sair da prisão e iria voltar a servir o faraó como ele servia antes. Interessante, né? Então, depois que o padeiro ouviu a interpretação do sonho do copeiro, ele ficou animado e falou: poxa, José, agora eu posso contar o meu sonho também? E ele contou para José o sonho dele. Está aqui o padeiro. Já está lá no versículo 16 e 17. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, por cestos de pães brancos, né? E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. O que será que isso significa? Haviam 3 cestos, como que aqueles que a gente colocava pães brancos, e no cesto maior, no cesto mais alto, havia todos os manjares, as comidas boas de Faraó, e os corvos comiam dessa comida, e as aves, né, comiam dessa comida que estava nesse cesto. Será que José interpretou esse sonho, hein? Será que foi bom? Vamos ler aqui, versículo 18. Então José respondeu e disse: esta é a sua interpretação de 3 cestos. Também significavam 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça contra ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Então, a interpretação desse sonho não foi tão boa. Para o padeiro, em 3 dias, ele iria ser morto por Faraó. Eita! Mas José tinha tanta certeza que a interpretação do sonho estava certa, pois Deus era quem dizia para José o significado dos seus sonhos. Que pediu ao copeiro que lembrasse dele: olha, copeiro, quando você for voltar lá a trabalhar com o faraó, lembre-se de mim. Assim como José havia falado, aconteceu. 3 dias depois, o faraó deu uma festa para comemorar seu aniversário e mandou soltar o chefe dos copeiros para que ele voltasse a trabalhar lhe servindo. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar. O chefe dos copeiros ficou muito feliz por estar livre e voltar a trabalhar. Porém, quando vocês se lembram do que José havia pedido para ele, José falou: quando você estiver lá com o faraó, fale de mim para ele, que eu interpretei seus sonhos. Mas o copeiro se esqueceu completamente de José. José tinha todos os motivos para ficar triste, chorando, não é mesmo? Vocês não acham? Mas sabe por que ele não ficava? Alguém sabe? Por que José não ficava triste? Ele sabia que um dia o sonho dele ia se realizar, pois o Deus que havia dado os seus sonhos estava com eles. Então, crianças, não importa o que acontecer, se nós estivermos com os nossos sonhos, com a nossa vida com Deus, nada de mal vai nos acontecer. Deixa eu só abrir aqui a revista dos alunos, que eu acabei esquecendo, tá? Então, assim como José teve fé, ele acreditou que na hora certa Deus iria lhe, como é? Deus iria lhe honrar, né? Que os sonhos deles iam acontecer. José podia ter ficado triste, poxa, eu ajudei esse copeiro, ele nem se lembrou de mim. Mas não, José não ficou irritado, ele confiava no Deus de Israel, que Deus estava com ele, lhe guardando e lhe protegendo. Agora vamos abrir na nossa lição. Vamos aqui colocar. Peraí, só fechar aqui. Um momentinho.
juniores, lição 7. Então, olha, trocando ideias, para aquilo que a gente perguntou, para que serve uma prisão? Por que as pessoas são presas? Como se deve se sentir uma pessoa presa? Você vai responder aí. Tá aqui o resumo da nossa lição e a atividade. Escolha um dos sonhos dos prisioneiros para você desenhar. Ou você vai desenhar o sonho do copeiro ou o sonho do padeiro. Você escolhe. Agora descreva o sonho que você desenhou com suas próprias palavras. Se você escolheu o sonho do copeiro, você vai descrever. O copeiro sonhou isso, isso e isso. Ah, não, escolhi o sonho do padeiro. O padeiro sonhou isso, isso e isso, tá? Escreva falso ou verdadeiro nas frases abaixo. Se essa frase for falsa, reescreva ela da forma correta, tá bom? Não esqueça da nossa leitura bíblica, tá? Todo dia tem um versículo para ler. É importante que vocês leiam antes de fazer a lição de vocês, para vocês entenderem mais do assunto, tá bom? Repito, é importante, vá acompanhando. Eu sei que às vezes vocês podem estar com muita lição da igreja, da escola, né? Muito atarefados, mas não esqueça de fazer a lição da escola bíblica dominical, é importante, tá? E assim que vocês forem para a igreja, levem suas revistas para te corrigir ou mandem foto no WhatsApp, tá bom? É importante que vocês aprendam mais da palavra de Deus e não esqueçam de serem confiantes, de terem a confiança de José, que o sonho de José era ser livre. Ainda não foi naquela hora, mas na hora certa, Deus estava preparando uma coisa muito boa para ele. Ele tinha fé, ele era perseverante e não murmurou. Ele não reclamou, não xingou Deus, não. Ele estava ali exercitando a fé dele. Então, crianças, se você estiver passando por uma situação difícil como José estava, não perca a esperança. Deus está no controle de tudo, tá bom? Um grande abraço. Quem não estiver inscrito, se inscreva no nosso canal. Vou deixar aqui uma playlist com as nossas aulas anteriores para que vocês possam acompanhar, tá bom? Até a próxima aula na paz do Senhor.